Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Por favor, jovem RGV, a leitura. Escola de Campeões, aprendendo a aprender sempre. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusuf. Surata 12 Yusuf, José do Egito. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Eis aqui os versículos do livro esclarecedor. Revelamo-lo como um Alcorão árabe, para que raciocineis. Nós te relatamos a mais formosa das narrativas ao inspirar-te este Alcorão, se bem que antes disso era um dos desatentos, um dos muitos tolos. Recorda-te de quando José disse a seu pai: Ó pai, vi em um sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Vi-os prostrando-se ante mim. Ao que respondeu-lhe Jacó: Ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspire astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. E assim em silêncio teu Senhor te elegerá, ensinar-te-á a interpretação das histórias, e te agraciará com a sua mercê, com seu infinito favor. A ti e à família de Jacó, como agraciou anteriormente teus avós, Abraão e Isaque, porque teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Na história de José e seus irmãos, há exemplos para os que procuram a verdade e os sumos significados. Eis que os irmãos de José disseram entre si: José e seu irmão Benjamim são mais queridos por nosso pai do que nós, apesar de sermos muitos. Certamente, nosso pai está mentalmente divagante. Ora, matai, portanto, José, ou então desterrai-o. Assim, o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. Eis a mensagem do maligno tentador, Satanás. Vida dura, a vida do jovenzinho José. Vamos agora à leitura da narrativa bíblica. José e os seus irmãos, ou José e a inveja de seus irmãos. Capítulo 37 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos de idade, cuidava das ovelhas e das cabras da sua família, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram muito grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem, irmãos, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então, os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Que negócio é esse, José?
e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito como ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve, José? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Que negócio é esse, José? Os irmãos de José tinham muita inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Por favor, jovem RGV, vira lá no início do texto e, por favor, leia apenas este inscrito em vermelho. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusuf. Portanto, ainda mais, ampliemos o nosso espectro cultural. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Salam aleikum.